alegria imensa estar começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo meu canal do YouTube Frei Gilson / Som do Monte, canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Este programa é muito especial. Estamos tratando de cura de gerações, um tema muito importante. Aliás, fizemos vários programas tratando do pecado original. E por causa do tema do pecado original, estamos tratando sobre cura de gerações. Será que eu tenho que pagar pelo pecado dos meus pais? Será que eu tenho que pagar pelo pecado dos meus avós? Será que eu tenho que pagar pelo pecado dos meus bisavós? Então, muita gente pode pensar, será que o que eu sofro hoje, a doença que eu estou sofrendo, aquele mal psicológico, aquele mal que eu estou passando, será que não está vindo de uma herança hereditária e eu estou pagando pelo pecado dos meus antepassados? Já fizemos um programa sobre isso, vale a pena você assistir, se não assistiu. Estamos meditando um documento dos bispos da Espanha sobre o assunto, que vale muito a pena você então acompanhar este estudo que estamos fazendo. Veja, para te situar um pouquinho onde nós estamos, no programa passado, nós vimos algumas citações bíblicas que parecem dar a entender que, de fato, há um pagamento, ou seja, eu estou pagando pelo pecado dos meus pais porque está na palavra de Deus. Citamos Êxodo 20, de 4 a 5. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, dos netos e nos bisnetos, daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Com este texto, parece que Deus pune o pecado dos pais nos filhos. Êxodo 34, de 6 a 7. O Senhor passou diante dele exclamando, Javé, Javé, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em misericórdia e em fidelidade, que conserva a sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Mais um texto que parece que Deus pune o pecado dos pais nos filhos. Números 14, 18. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado e castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Eu estou só refrescando sua memória do programa anterior, tá? Por isso que nós não estamos explicando. Essas passagens todas foram explicadas no programa anterior e vale a pena você assistir. No programa anterior ainda, chegamos a Jeremias. E veja que agora o tom muda. Jeremias 31, de 29 a 33. Então não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e prejudicados ficaram os dentes dos filhos. Mas cada qual morrerá em razão do próprio pecado. E se alguém comer uvas verdes, serão atingidos os próprios dentes. Dias hão de vir, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. Aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, o oráculo do Senhor. Encurtir-lhe-ei a minha lei, gravá-la-ei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Também no programa passado vimos Ezequiel 18, de 19 a 20. Perguntais por que não leva o filho à iniquidade do pai?
é que o filho praticou a justiça e a equidade. E como observa e cumpre as minhas leis, também ele viverá. É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. É ao justo que se imputará a sua justiça, e ao mal sua malícia. Pronto, depois dessa longa introdução, eu te trouxe um pouquinho do contexto do que nós terminamos no programa passado, porque ainda precisamos discutir, entender melhor essas passagens bíblicas. É por isso que já quero acolher Dom José Falcão no meio de nós, para que nos ajude a entender estes textos difíceis da Sagrada Escritura. Sua bênção, uma alegria estar com o senhor novamente. É uma alegria estar aqui, Frei Gilson. Deus abençoe sua vida. Dom José, ainda está dando um nó na cabeça de muita gente. Nó assim, eu digo porque o senhor está tirando esse nozinho pouco a pouco. Eu creio que não deu tempo no programa passado de ler, de explicar Ezequiel, por exemplo, e o senhor tem mais passagens a ler. E no programa passado o senhor deixou bem claro, era um pensamento da época que Jeremias, Ezequiel mostra já que houve uma evolução já no Antigo Testamento. Isso é muito interessante. Então eu gostaria que o senhor continuasse explicando essa realidade, essa evolução que foi havendo na própria Sagrada Escritura. É muito importante que nós façamos uma distinção quando se trata da leitura do Antigo Testamento. É a narrativa da intervenção de Deus na história de um povo. O Deus que intervém é um Deus que não muda. Sim. Mas o povo para o qual ele se revela, o povo que ele escolhe, o povo que ele educa, é um povo cuja mentalidade a respeito do mundo, a respeito de si e a respeito de Deus, evoluiu. Um pensamento primitivo, em comparação com um tempo, sei lá, vamos imaginar de Abraão até Nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um período de 1.800 anos. Em 1.800 anos, um povo evolui, amadurece a sua compreensão de si, do mundo e de Deus. O pensamento primitivo dos hebreus a respeito de Deus, nos primórdios, nos livros mais antigos, era um pensamento que concebia a ideia de um Deus que, diante do pecado dos pais, a punição não se restringia apenas aos pais, mas também aos filhos, aos netos, aos bisnetos, às várias gerações seguintes. Várias gerações. Esse era o pensamento. Da mesma forma que todos nós, em várias etapas da nossa vida, quando ainda a nossa capacidade de entender a gente mesmo, as pessoas, o mundo, é uma mentalidade, digamos assim, não suficientemente formada, porque não tem elementos suficientes, porque não tem dados, porque não tem argumentos, porque não tem premissas. Por isso é plausível, é compreensível é melhor, que uma criança de 6, 7, 8 anos de idade, ela acredite em bicho-papão, ela acredite na cuca, ela acredite na cegonha. Essas ideias de cegonha, de bicho-papão, de cuca, de saci-pererê, etc., são conceitos relacionados com a infância, porque a criança não tem a capacidade de compreender determinadas realidades, como gestação, como fecundação, como trompa de falópio, como útero, etc. Isso não entra na cabeça dela. Com as devidas, ressalvadas as devidas diferenças e proporções, o pensamento primordial, primitivo, o mais antigo, da história de Israel, de que se tem notícia, textos estes que Vossa Reverendíssima acabou de citar, indicam uma ideia ultrapassada, primitiva e, portanto, já superada a respeito de Deus. Como esse Deus exerce sua justiça, como Deus castiga. Deus castiga o pecado dos pais nos filhos, nos netos, nos bisnetos, etc. Ao constatarmos isso, nós
podemos até dizer, em comparação com os critérios atuais, não é que é uma ideia errada, é uma ideia superada. Você pode até dizer, em comparação com a nossa concepção, a do Novo Testamento, a ideia de retribuição, cada um vai pagar pelo seu próprio crime, os pais não vão, a culpa deles não vai passar para os filhos, etc. Isso é uma coisa que mais para frente se verificará no Antigo Testamento. Ezequiel e Jeremias, e ainda vamos ver um texto do livro do Deuteronômio. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um dado objetivo que ilustra o pensamento dos hebreus, de quem escreveu esses versículos, naquele tempo, a respeito da retribuição de Deus, da justiça de Deus. Uma ideia superada. Eu não vim abolir a lei, eu vim levá-la à perfeição. Na lei nós encontramos essa concepção primeva, primitiva, de um Deus que retribui, que castiga o pecado dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Mas esse texto não é o único do Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém livros que foram escritos em séculos diferentes, em épocas diferentes, por pessoas diferentes. Isso significa com mentalidades diferentes. E a mentalidade de Israel, a fé de Israel, a respeito da compreensão do agir de Deus, do castigo de Deus, vai evoluindo. Por isso, não há contradição entre livro do Êxodo, livro do Deuteronômio, etc., e Ezequiel e Isaías, Jeremias. Por quê? Porque nós foram escritos em épocas diferentes. E o bonito da revelação é que você vai percebendo o amadurecimento da fé de Israel a respeito do agir de Deus. Então, é aquilo que o senhor já explicou nas introduções que a gente já fez, né? É um Deus que vai assumindo este povo, é um Deus que vai evoluindo este povo, porque senão a tendência nossa, Dom José, é já pensar assim, então, a Bíblia está cheia de erros, a Bíblia está cheia de incongruências, e agora, então, como acreditar? Por exemplo, lemos um texto aqui, esse texto que eu li hoje, é do primeiro mandamento, Êxodo 20. Aí a pessoa já fica, então, o primeiro mandamento está certo, o outro está errado. Então o senhor está explicando, isso é muito importante. E eu acho que as introduções que fizemos já também deu bastante base. Então, nem tudo que está na Bíblia é algo que Deus aprova. Então, quantos adultérios, quantas mortes, quantas guerras, quantas coisas erradas ali tem. Então, é muito importante essa visão que o senhor está trazendo, porque Bíblia não é tudo que está ali, Deus está aprovando, mas Deus permitiu que estivesse para que até víssemos essa evolução do seu povo. Corretíssimo. A respeito do pensamento da doutrina da retribuição, a mais recente do Antigo Testamento, citada por Vossa Reverendíssima em Jeremias 31, de 29 a 33, e de Ezequiel 18, de 19 a 20. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. Quando você confronta com os textos anteriormente lidos, a saber, primeiro, Êxodo capítulo 20, Êxodo 34 e Números capítulo 14. Remeto vocês aos primeiros minutos desse bloco. Há contradição? Não há contradição. Há evolução. A Bíblia relata pensamentos, concepções, convicções, princípios de fé que partem de uma compreensão remota, lá nos primórdios, até os séculos seguintes, onde Israel vai amadurecendo. Não, essa ideia que nós tínhamos a respeito de Deus, ela não corresponde. Eu falava, eu acho que ontem, no livro de Jó, o livro de Jó contesta essa mentalidade. Porque qual é a temática do livro de Jó? Jó é inocente, temente a Deus, vive para agradar a Deus, faz tudo o que agrada a Deus, a vida dele é impecável. E aí o diabo se apresenta diante do Senhor Deus e pede autorização a ele para fustigar Jó. Deus autoriza, só coloca um limite, não tire a vida dele. E aí desgraças começam a acontecer.
Depois que ele perde os filhos, perde todos os seus bens, perde todos os seus escravos, os seus filhos morrem, ele contrai lepra. E aí chegam 3 amigos e mais a esposa, mala pesada sem alça, que vai tentar convencê-lo a amaldiçoar Deus e a se matar, Então ela dá esse conselho, dizendo que ele, se ele está sofrendo é porque ele cometeu um pecado. E ele não aceita isso. Ele não admite esse pensamento até então vigente. E quando a gente chegar em Nosso Senhor Jesus Cristo, daqui a pouco, a gente vai ver lá quem foi que pecou. Foi este ou foram os pais dele para que ele nascesse dessa forma? Daqui a pouco a gente vai ver João capítulo 9, versículos de 1 a 3, o cego de nascença. Lembra do episódio? Lembro. Daqui a pouco vamos tratar. Pois bem, se no próprio tempo de Jesus ainda houvesse quem acreditasse nessa mentalidade já superada, veja que para tirar isso da mentalidade arraigada já há séculos, milênios, não é uma coisa fácil. Não é? Veja, Ezequiel é bem claro. Veja, Ezequiel, nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. Séculos antes de Cristo, Israel já tem essa consciência. Mas na mente de algumas pessoas, no tempo de Jesus, não estavam nem aí para Ezequiel. Ou seja, ainda acreditavam naquela mentalidade lá do tempo em que foram escritos os textos do Êxodo e do Levítico, etc. Compreendeu aqui? Sim. É preciso que nós façamos essas distinções básicas. Não é Deus que está dizendo a respeito de si. Deus está, na verdade, objetivamente, respeitando a mentalidade de Israel acerca dele. Mentalidade que já vinha sendo impregnada no mundo antigo, a ideia de os deuses, que quando o pai comete um pecado, os deuses vão puni-los nas gerações seguintes e assim por diante, família amaldiçoada, etc, etc. A Bíblia atesta que em Israel havia algo parecido. E isso se prova nos textos que Vossa Reverendíssima acabou de ler. Mas é preciso situar esses textos em outros textos. Esse texto na dinâmica de evolução da compreensão da fé de Israel, que parte de livro do Êxodo e livro dos Números, citamos somente 3, até chegarmos a Ezequiel e a Jeremias. Então, a Bíblia não pode, analisando um assunto em que houve evolução, ficar atrelada apenas a um único versículo. Sim, esse versículo diz isso, mas mais para frente outro versículo vai dizer algo que não é contradição, é evolução. E a frase de Jesus é categórica: eu não vim abolir a lei, eu vim levá-la à perfeição. E perfeição é uma realidade que, em se tratando de seres humanos, precisa de tempo. E é no tempo que a fé de Israel amadurece, é no tempo que a fé de Israel evolui. O senhor falou que faltava um texto da Sagrada Escritura ser citado, Deuteronômio? Sim, por favor. Capítulo 24, versículo 16. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Veja que quem escreveu isso, seguramente, escreveu numa época bem posterior àquela do livro do Êxodo. Aqui estamos no Deuteronômio. Então, contradição não há. Se você fizer uma análise do pensamento, qualquer pessoa que se dispuser, hoje considerada, reputada, sua autoanálise, sua visão sobre si mesma, com uma certa idade, 40 anos, 50 anos, enfim, em comparação com aquilo que ela pensava quando tinha 14 anos de idade, 15 anos de idade, ela vai concluir: como eu evoluí, como eu amadureci. A visão que eu tinha a respeito de Deus hoje é bem diferente da visão que eu tinha antes de receber a primeira comunhão, antes de receber a crisma. Sim. Enfim, então, é muito importante você ponderar isso para não tirar conclusões precipitadas. Houve sim uma época em que Israel tinha essa convicção
de que o pecado dos pais era punido nos filhos, nos netos, nos bisnetos. Mas esses textos não são os únicos do Antigo Testamento, nem são os únicos de toda a Bíblia. O senhor citou o Jó, que também tinha um pouquinho dessa realidade. O Jonas também tem um pouquinho dessa realidade, no sentido de que parece que todo mundo ali está sendo punido pelo pecado de um. Também tem um pouco dessa mentalidade, o senhor acha? Jonas, me parece, ele desejou morrer, né? Sim. O Senhor Deus pediu para ele ir a Nínive e ele fugiu. Nínive fica para cá, ele veio para cá. Isso. E aí veio um castigo bonzinho para ele, não é? Ele passou 3 dias no ventre do peixe e depois foi regurgitado. Depois dessa lição, ele volta, vai para Nínive, uma cidade grande que, para ser percorrida, demoraria 3 dias. Ele fez esse percurso em 1 dia. Dentro de tantos dias, se vocês não se converterem, Nínive será destruída. Ele deu um prazo. O rei de Nínive determinou que todos fizessem penitência, até os animais e assim por diante. Quem sabe Deus não vai voltar atrás, etc. E Deus não manda o castigo. E Jonas, que esperava que a cidade fosse destruída, não achava que o povo ia se arrepender, fica desolado e pede a morte. E o Senhor, lógico, vai consolar o profeta e assim por diante. Frei Gilson, eu vejo... Eu digo naquele caso que começa a acontecer alguma coisa no barco. No próprio barco. E aí quem está ali no barco fala, alguém de nós tem algum pecado? Aí Jonas fala, me joga na água porque vocês estão sendo castigados pelos meus pecados. De fato. Mas aqui o nosso assunto é saber se são pecados dos pais. Dos pais. Não, aqui seriam os pecados do próprio profeta, não é? Não, o assunto aqui... Não, acho que não caberia. Na minha opinião, não caberia, porque aqui se trata dos pecados do próprio profeta, não dos seus ancestrais. Mas o livro de Jó, sim, se aplica. Entendi. No sentido, Jó contesta a mentalidade. Jó não aceita isso de dizer, primeiro, que um inocente esteja sofrendo porque ele ofendeu a Deus. Não, minha consciência não me acusa de nada. Eu não posso aceitar isso. Todos os 3 amigos de Jó tentam, nos seus longos discursos, convencê-lo disso. E Jó até comete algumas fraquezas, deseja a morte, etc., maldito o dia em que eu nasci. Ele também tem umas fraquezinhas, e daqui a pouco, no capítulo 38 a 39, o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai dizer umas verdades para ele, e ele se cala, pede perdão. Mas o Senhor Deus perdoa e recompensa Jó e pede para os seus amigos pedirem para ele interceder junto a Deus por eles e assim por diante. Termina, é uma conclusão muito bonita. Mas o livro de Jó é um divisor de águas. Dizem alguns que é um livro sapiencial, teria sido escrito ali pelos séculos V ou IV, alguns V, VI, V ou IV, numa época bem distante, bem posterior à época em que foram escritos Êxodo e Deuteronômio. Êxodo e Deuteronômio, sim. Então, veja, evolução. É a palavra-chave, Frei Gilson, para a gente compreender isso. E a ideia de que pais pecam e filhos são punidos, e esses pecados, essas consequências vão sendo como castigo de Deus em filhos, netos e bisnetos, é uma ideia que se apoiaria, cura de gerações, se apoiaria nesses textos, e eu diria mais, a nota de rodapé da nota doutrinal da Conferência dos Bispos que estamos a analisar, diz uma coisa interessante, diz a nota da seguinte maneira, essa ideia, ela está associada àquela do karma, das espiritualidades orientais, bastante difundida na cultura popular presente. E também está baseada nessa fase da concepção da teologia primitiva de Israel, da ideia de um Deus que pune os pais nos filhos, netos e bisnetos. A ideia do karma seria mais ou menos assim. Para que é o ciclo das evoluções, né? A ideia da reencarnação, para você chegar a esse estado de
para você sair desta vida e habitar no mundo dos espíritos, etc., você tem que se reencarnar várias vezes. A relação de causa e de efeito, você está pagando por crimes ou por defeitos que você cometeu nas vidas anteriores, ou também a sua família que cometeu, e isso incutiria. É uma mistura, veja, as religiões, as convicções, as filosofias orientais, elas têm muitas matizes. Uma defende isso, a outra defende aquilo. Não estou definindo, nem tenho condições de definir concepções de todas as religiões orientais, mas essa ideia do eterno retorno da evolução cíclica, do amadurecimento com gerações, com encarnações, com vidas posteriores, essa ideia que não é cristã, essa ideia que não tem fundamento nem no Antigo nem no Novo Testamento, nós respeitamos, mas ela não é uma doutrina coadunável que se adequa com o cristianismo. Nós cristãos não acreditamos nisso. Mas anota, os bispos da Espanha dizem exatamente isso. A ideia que subjaz aqui é a ideia do karma das espiritualidades orientais. Então você pega essas ideias dessas filosofias e convicções e crenças de religiões orientais, junta com o pensamento primitivo já superado de um Deus que pune, e aí você cria essa concepção. Está terminando o bloco, daqui a pouco a gente volta. Gente, o assunto está bom demais. É só o primeiro bloco, um breve intervalo e a gente já volta. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria ter você aqui conosco. Estamos meditando sobre a cura de gerações. Pagamos os pecados dos nossos pais, dos nossos avós? Será que eu e você estamos pagando o pecado dos nossos pais, dos nossos avós? Estamos achando respostas no catecismo, na Sagrada Escritura. E eu tenho certeza que quem está acompanhando... Eu até digo para você, por favor, este programa não é suficiente para você entender o assunto. Você precisa assistir o programa anterior, tá bom? O programa anterior nós demos muitas bases que junto com este, aí sim forma algo muito interessante, tá? Eu creio que o Antigo Testamento a gente já entendeu. Então, passagens do Antigo Testamento que percebemos que Israel acreditava sim nessa ideia de que Deus pune o pecado dos pais nos filhos, mas que no próprio Antigo Testamento já houve uma evolução. Isso é interessante, no próprio Antigo Testamento já houve evolução. Dom José, há casos, por exemplo, olho por olho, dente por dente, só vai ter a evolução com Jesus. Sim. E nós vemos, então, que houve uma evolução já no Antigo Testamento. Sim. Na verdade, no Antigo, com relação... Bem lembrado, Frei Gilson. Com relação ao dente por dente, olho por olho, que em si já é uma evolução em comparação com a mentalidade de Lameque, já tratamos disso aqui em programas anteriores. Lameque é 1 para 77. Pois bem. E... Isto é, se uma pessoa fizer o mal para mim, eu posso fazer mal a 77 da família dele. Isso era do tempo de Lameque, então não era proporção 1 para 1. Então, a lei do talião, 1 para 1, já é uma evolução. Sim. Mas no Antigo Testamento, nós já temos uma evolução da lei do talião. Sim. Levítico capítulo 19, versículo 18. Vamos ver uma evolução do talião já no livro do Levítico. Livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18, que, aliás, vai ser um texto utilizado, evocado por nosso Senhor Jesus Cristo. Levítico 19, 18. Então, Levítico 19, 18 é fundamental para que a gente trate do tema do talião. Ah, mas isso é chocante. Mas temos outra coisa chocante. Aí, leia. Não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos de teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Pronto. É evolução com relação à lei do talião ou não? Sim. Claro. Então, veja, Lameque, lei do talião e Levítico 19, 18. Há contradição? Não há contradição. Evolução. Evolução. Eu não vim abolir a lei, os profetas vim levá-los a
Perfeição. Essa é a palavra-chave, que eu acho que nós tratamos aqui quando falamos de revelação, tradição e inspiração. Não foi isso? Tratamos. Na introdução, tratamos bem disso. Entenderam agora por que é importante a grande introdução? Pronto. Uma teologia bem feita com essas premissas, isso é fundamental. Demoramos muito para a gente chegar nesse assunto, mas lá atrás estão essas premissas. Dom José, Jesus é a perfeição de toda a lei, Jesus é a perfeição. Então, eu acho que agora chegou a hora de irmos para o tempo de Jesus. Qual foi a posição de Nosso Senhor sobre este assunto? O texto clássico sobre esse assunto é o capítulo 9 do Evangelho segundo João, o episódio do cego de nascença. Ele vai ser curado por Nosso Senhor e vem uma longa disputa entre o pai do cego que agora está enxergando, o próprio cego que vai discutir com as autoridades religiosas que vão ficar furiosas com ele, né? E Jesus que cura este rapaz, depois ele fica no meio da multidão, mas depois Nosso Senhor aparece, etc. É um texto lindo. Exato. Esse é o contexto. O que nos interessa são os 3 primeiros, todo o capítulo 9. Mas não, só vamos ler 3 versículos, os 3 primeiros. Quando os discípulos perguntam a Jesus. A grande pergunta que se faz aqui é, os discípulos perguntaram por que acreditavam? Ou os discípulos perguntaram a Jesus porque eles ouviram as pessoas afirmarem, não tinham ainda certeza. Então, vamos fazer como o Frei Gilson faz. O Frei Gilson pergunta não tanto porque ele quer saber, mas ele faz, às vezes, das pessoas quando bombardeia sem piedade o Dom José. Então, aqui não dá para a gente concluir que a pergunta que eles vão fazer para Jesus é porque eles acreditavam. Não. Uma pergunta que talvez traduza o pensamento da maioria, o que se comentava, o que se acreditava no meio do povo. Eu acho que é importante a gente dizer isso, não está culpando os apóstolos de um pensamento já superado a partir de Ezequiel e de Isaías e Jeremias. Vamos então a João capítulo 9, de 1 a 3. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Isso que é importante, né? De nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Jesus aqui derruba por terra o pensamento primitivo antes de Jeremias e antes de Ezequiel, que nós encontramos no livro do Êxodo, que nós encontramos no livro do Deuteronômio. Então Jesus está negando a Bíblia. Não, pelo amor de Deus. Jesus está dizendo que o que a Bíblia narra lá atrás é o pensamento do povo hebreu a respeito da justiça de Deus. Cuidado. Senão você vai dizer, a Bíblia recomenda trair Jesus, porque a Bíblia descreve a traição de Judas. Não é isso. A Bíblia recomenda adultério, porque Salomão teve 300 mulheres e 700... Não é assim. A Bíblia descreve o pecado das pessoas. A Bíblia descreve fatos históricos, a história é formada de pessoas, com suas virtudes e com seus defeitos, com os seus altos e os seus baixos e assim por diante. Não é porque está na Bíblia que ipso facto corresponde à vontade de Deus, estupro, assassinatos, traições, etc. Cuidado, é uma forma infantil, perigosa, eu diria, injusta, eu diria, de você tirar conclusões indevidas, precipitadas e fazer um raciocínio tão infantil, tão medíocre, desculpe, de dizer que porque a Bíblia descreve um fato objetivamente pecaminoso, porque a Bíblia descreve Caim matando Abel, olha, está na Bíblia, logo a Bíblia está autorizando, está aprovando. Que isso? Absolutamente. O mesmo se aplica à concepção primitiva dos hebreus
da época mais primitiva da história do povo hebreu a respeito de Deus. Nem este, nem o seu pai. Portanto, novamente, nem este pecou, nem seus pais. Portanto, cai por terra essa relação, esse raciocínio simplista que o povo hebreu tinha a respeito da justiça de Deus. Lá no começo, Jesus diz, esse pensamento não é correto. Então, devemos, a partir de Cristo, expor o assunto sempre na dinâmica da evolução. Êxodo, Deuteronômio, mas passando por Ezequiel, passando por Jeremias e chegando a Jesus. Então foi muito importante vir com esse assunto logo depois do pecado original, porque no pecado original o Senhor nos ensinou que doenças, sofrimentos, tudo é consequência de um pecado original. Mas aqui nós estamos tratando de pecado pessoal, ou seja, doença não tem nada a ver com o pecado pessoal do meu pai, que agora eu estou doente por causa do pecado pessoal do meu pai ou do meu avô. Então é interessante fazer essa distinção, não é isso? De pecado original e pecado pessoal, que é o que nós estamos tratando aqui. Lembro que nós comentamos no capítulo 3 as consequências do pecado de Adão e de Eva. Sim. Vamos de novo ver aqui a relação do pecado das origens com todos os males, todas as chagas que se seguiram. Isso já aparece no livro do Gênesis, capítulo 3. Veja, versículo 16. Multiplicarei os sofrimentos de teu parto. Sofrimentos do parto são consequência do pecado de Adão e de Eva. Darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. É o que se segue, são as consequências do pecado de nossos pais, Adão e Eva. Avançando, em seguida disse ao homem, porque ouviste a voz de tua mulher, comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa, tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Trabalho sofrido, consequência do pecado de Adão e de Eva. Avancemos. Ela te produzirá espinhos e abrolhos e tu comerás a erva da terra. Ou seja, a hostilidade da terra para dar alimento ao homem é consequência do pecado de Adão e de Eva. Avancemos. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Sofrimento, labuta, cansaço, são consequências do pecado de Adão e de Eva. Avançando. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra que foste tirado, porque és pó, e em pó te hás de tornar. A morte. Sim. A morte, consequência do pecado de Adão e de Eva. Eu penso, nós tratamos isso por um, não foi? Sim. Então, aqui estão as consequências do pecado de Adão e de Eva. Em nós, já no momento da nossa concepção, como consequência drástica de que fala Romanos capítulo 5, versículo 12, já somos concebidos no ventre da mãe, privados da glória de Deus, manchados com o pecado original, que todavia não foi cometido, foi contraído. É um estado, não é um ato. Está claro? Sim. Então, os pecados dos pais, as consequências no sentido de vocês estão pagando pelo que eles fizeram, essa ideia não se sustenta no Novo Testamento com as palavras de Jesus. De novo, nem este pecou, nem seus pais. A pergunta foi clara: quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, essa cegueira dele, de nascença, é porque o pai dele pecou? Jesus diz que não. Eu acho que a resposta de Jesus, ela sepulta de uma vez por todas a ideia de que nós estamos pagando pelos pecados daqueles que nos antecederam, dos pais, dos avós, dos bisavós, etc. Essa doutrina na mente de Jesus, nessa resposta que Jesus deu, não se sustenta.
Ficou muito claro, ficou muito claro. O senhor teria algum padre da igreja que pudesse embasar isso também? Sobre a frase de Jesus? Essa frase de Jesus, sim, eu escolhi. Santo Agostinho, ele tem uma obra, Comentário ao Evangelho segundo João. Ele comenta todos os versículos do Evangelho segundo João. Eu devo dizer que essa reverendíssima aqui já tem essa obra. E aí eu escolhi no Tratado 44, versículo 3, já foi publicado em português na coleção da Paulus, patrística, aquela da capa verde. Santo Agostinho faz um comentário muito bonito sobre esse versículo. E eu acho que é oportuno. Quer ouvir? Sim. Vamos lá. Vamos ver o grande Agostinho. Propuseram, de fato, uma questão ao Senhor como a um mestre. Quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem este pecou, nem seus pais, para que nascesse cego. O que disse? Se nenhum homem está sem pecado, por acaso os pais desse cego estavam sem pecado? Porventura, ele próprio nascera sem pecado original, ou vivendo nada lhe acrescentara? Será que, por ter os olhos fechados, não estavam os seus desejos minimamente despertos? Quantos males cometem os cegos? De que mal se abstém a mente má, mesmo com os olhos fechados? Não podia ver, mas sabia pensar, e quiçá desejar algo que um cego não pode fazer, mas a respeito do qual poderia ser julgado no coração por aquele que perscruta o coração. Se, portanto, seus pais tiveram pecado, e se ele o teve, porque disse o Senhor, nem este pecou, nem seus pais, a não ser porque fazia referência ao que se perguntou, isto é, a razão de ele ter nascido cego. Seus pais tinham, pois, pecado, mas não por causa desse pecado aconteceu que tivesse ele nascido cego. Ora, se não se deveu ao pecado dos pais que ele nascesse cego, por que motivo nasceu cego? Ouve o mestre que ensina, ele procura quem crê para torná-lo inteligente. Ele próprio explica o motivo por que aquele homem nasceu cego. Nem este pecou, nem seus pais, afirma, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Aqui várias coisas. O que Santo Agostinho quer dizer? Quer dizer, primeiro, nem este pecou, nem seus pais. Mas Santo Agostinho está se referindo ao pecado como causa da cegueira. Sim. Santo Agostinho diz, os pais pecaram. Sim. Como todos nós pecamos, com exceção da Virgem Maria de Nosso Senhor. Mas a causa da cegueira de nascença não foi o pecado dos pais, nem dos pais das gerações anteriores, no sentido amplo, avós, bisavós, etc. Nem os pais que estão ali vivos, que os próprios pais vão discutir ao longo do capítulo 9, com os fariseus. Muito bem. Então, que eles cometeram pecados, sim, e até o próprio cego, que mesmo sem enxergar, comete pecados de pensamentos, de palavras, de atos, de omissões, etc. Mas nenhum pecado que ele cometeu a partir da idade da discrição seria, digamos assim, a causa retroativa de ele, no ventre da mãe, já nascer cego, já privado Não. O que Jesus responde é aquilo de que eles colocaram, a que eles se referiram na pergunta. Isto é, a causa da cegueira foi o pecado dele, pecados posteriores? Não. A causa da cegueira de nascença foi algum pecado dos pais que eles cometeram antes de ele ser gerado no ventre da mãe? Não. Mas então, qual foi a causa da cegueira? Jesus não responde. Olha, é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. É como se Jesus dissesse, mistério. Não é da conta de vocês explicar agora, não é? E realmente é um mistério. Por que uma pessoa nasce cega? Por que uma pessoa nasce privada de um órgão do corpo, etc. Quantas crianças nascem com Quantas defeitos, crianças nascem? Perfeito. Vejam, se a pergunta é formulada para mim, eu não posso responder. Se o próprio Jesus não respondeu.
mas eu buscaria algumas tentativas de buscar causas. Hoje a ciência explica que uma criança cuja gestação foi marcada por muitos dilemas, por muitos dramas, ou por defeitos congênitos da mãe, ou por vícios, etc., as chances de um ser humano nascer privado de alguma realidade física ou propenso a algum distúrbio psicológico, isso deixemos que a ciência explique. É preciso situar o defeito, a limitação, numa série, num universo bastante complexo, e cada pessoa tem a sua história, e cada filho tem pais, e cada pai tem família, e cada família tem, digamos assim, as suas propensões, né? Sabia que da parte da família da minha mãe, a propensão, sabe para quê? Para a osteoporose. Olha. Eu não sabia. Quer dizer, até agora parece que, não é? A doença terrível, parece que os ossos vão se esfarelando, né? E causa dores tremendas. A minha avó, ela tinha essa propensão. Mamãe tem um pouco, é uma coisa leve, né, de osteoporose. Bom, aí entramos na genética, aí entramos na biologia, aí entramos na medicina, são outras questões. Sim. Né? E a resposta nem sempre pode ser dada por uma ciência. Há determinadas questões que uma única ciência não é capaz de dar. A psicologia sozinha, a psiquiatria sozinha, ou a medicina, ou a genética, deixemos isso para lá. Mas a questão é de atitudes morais, como se fosse um castigo. Aí não é mais área de genética, nem de biologia, nem de química, mas é teologia, aí é teologia. A questão aqui não é genética. Quem pecou? A pergunta foi essa. Aqui os apóstolos não estão entrando no mérito da biologia, da genética, da propensão de fatos do corpo, do funcionamento dos ossos, do sangue, doenças hereditárias. Não estamos tratando de doenças hereditárias. Isso é outro assunto. Deixe isso para lá. Deixe que a ciência ajude a explicar. Aqui estamos tratando de relação entre pecado e punição de pecado. Jesus diz isso em absoluto procede. Ficou claro, Frei Gilson? Sim. Não, e Santo Agostinho, algo lindo, né? Eu gostei quando ele disse, quando Jesus diz que eles não pecaram, mas não significa que eles não tinham pecado original, não significa que eles não tinham nenhum pecado, né? Mas é importante, o Senhor deixou bem claro, como causa. Não existe pecado causa dessa situação. Exatamente. Isto é, esse problema genético, esse defeito, essa tragédia, digamos assim, dependendo do sofrimento da gestação, e são tantas as causas, enfim, qualquer causa você pode buscar nas ciências, mas na ciência teológica, você dizer que o sofrimento, que a cegueira de nascença por causa dos pecados dessa pessoa, ou pecado dos pais, isso não categoricamente. A questão aqui, a categoria é pecado. Não estamos falando de limitação genética, de defeito de alimentação, de propensão, de cadeia de DNA, de limitação genética ou fenotípica. Deixe isso para lá. Estamos falando de pecado. A palavra aqui é pecado. A causa dessa cegueira, a causa dessa limitação física para nosso Senhor, nem é o pecado dele, nem é o pecado dos seus pais. Está sepultada pelo Senhor Jesus a relação entre pecado dos ancestrais e o sofrimento seu agora. João capítulo 9. Mas não fique com medo de mim, não. É o meu gênio alagoano ao explicar as coisas, mas me esforçando para fazer bem mastigadinho. Muito bom, muito bom. Está sendo maravilhoso, Dom José. Está deixando muito claro. Eu creio que ainda faltam 4 minutos para a gente terminar o programa. Na verdade, eu acho que não vai dar para entrar na nossa próxima pauta, que é longa. É verdade. Eu estava pensando, se fosse verdade que um pecado que eu cometi, eu consequentemente teria a causa de uma doença, ou dos meus pais, pecados deles, e eu tivesse doença. De tantos pecados que nós temos, tantos pecados dos meus pais, tantos pecados meus,
quantas doenças teríamos? O mundo todo teria muitas doenças. Se a gente parasse para pensar que somos muito pecadores, que temos muitos pecados, se Deus tratasse assim a humanidade inteira seria... Ou seja, de fato não tem nexo a pessoa pensar que o seu pecado é a causa de uma doença. Então, Jesus está sepultando isso, o Senhor usou essa palavra. Sepultando definitivamente. É lógico que se você pega outras ciências e você situa a criança que acabou de nascer, sei lá, no ambiente em que os pais pecam. Vamos pegar aqui uma criança que cresceu inalando fumaça fumaça da maconha, sei lá. Vamos pegar aqui qualquer tipo de fumo, sei lá. E aí, ao longo de anos, a criança, vamos chamar isso de fumante passivo, né? Uhum. Fumante passivo, ela contrai uma enfermidade no pulmão. Epa, qual é a relação entre o pecado e essa doença que ele contraiu? Bem, aqui, atenção, é preciso distinguir. Vamos pedir à ciência que ajude a explicar o que foi que aconteceu no pulmão dessa criança, que hoje é um adolescente. E aí se faz a radiografia do pulmão, lá todos os exames, se constata aquela coisa maligna. Bem, primeiro aí não foi Deus. Sim. Deus não se vingou da criança. A causa está na fumaça, inalada, solta, sei lá, pelos cigarros fumados pelo pai e pela mãe. Mas aí não coloque Deus nessa história. Deus não. Não foi Deus quem forçou o pai a fumar durante anos. Nem foi Deus que forçou a mãe a fumar durante anos. Foi um presente de Deus para ambos a criança, que foi exposta, não por Deus, mas pelo vício dos pais, que fumaram durante anos, levando essa fumaça pela inalação das narinas da criança a contrair essas coisas, e agora ela está com o pulmão. Eu citei, estamos a 1 minuto e meio, é preciso então separar a relação de consequências do pecado dos pais, também do ponto de vista físico, da saúde da criança. Essa relação a gente tem que admitir, mas não como punição de Deus. Deus não pune a criança fumando, Deus não fuma, nem obriga as pessoas a fumar. Ficou muito claro. Espero que você tenha aproveitado este programa, um programa muito enriquecedor. Assuntos muito difíceis, páginas difíceis da Bíblia, mas que estão sendo tratadas com muita responsabilidade, com muita profundidade, com muita verdade. Então, eu tenho certeza que você está em ambiente seguro e tenho certeza que nós estamos aprendendo a verdade sobre o que pensa o nosso Senhor. Tá certo? Semana que vem nós vamos continuar nesse assunto. Então, esse é o 2º programa sobre cura de gerações. Semana que vem nós continuamos e esperamos por você. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.